Bom dia, eu vou apresentar sobre o gasto energético humano durante o repouso e a atividade física. Meu grupo é composto por Ana Carolina Marta, Clara Zacarias, Igor Antônio, Leone Augusto, Matheus Narciso, Paula Batista, Samia Almeida e Vitória Carla. De que forma o nosso corpo gasta energia? O gasto energético total ou diário de um indivíduo acontece em um período de 24 horas e pode ser de duas formas. Pela taxa metabólica basal de repouso, que é a energia gasta em um repouso e em jejum essencial para manter o organismo funcionando, e ela representa cerca de 50 a 70% do gasto energético diário em indivíduos sedentários, ou pelo gasto energético produzido pela atividade física, que é um componente bastante variável e que contribui significativamente com o gasto de energia em pessoas muito ativas. Essa atividade pode ocorrer de forma direta, realizada através de esportes, academia, dança, etc., ou indireta, em tarefas do dia a dia, como tomar banho, limpar a casa, escovar os dentes e assim por diante. Existem 4 métodos que medem o gasto energético total: a calorimetria indireta, a calorimetria direta, equações preditivas da taxa metabólica basal e a termogênese induzida por alimentos. Na calorimetria indireta, a técnica estima o gasto energético medidos pelas trocas respiratórias. Nela, mede-se o volume do consumo de oxigênio e da produção de dióxido de carbono, apontando assim a quantidade de energia necessária para a realização dos processos metabólicos. E é uma técnica bastante versátil devido ao custo razoável por não ser invasiva e de fácil repetição. Na calorimetria direta, é um método bastante preciso, feito em uma câmara fechada altamente sofisticada que permite medir o calor sensível liberado pelo organismo, no qual o vapor da água é liberado pela respiração e pela pele. O indivíduo deve permanecer por no mínimo 24 horas. No entanto, não é uma técnica que permite a variação em um ambiente normal vivido pelo paciente. Já nas equações preditivas da taxa metabólica basal, as equações mais utilizadas são Harris, Benedict, Henry e Rios, e são métodos rápidos, baratos e fáceis de serem aplicados. No entanto, tais equações têm sido constantemente avaliadas a fim de se chegar a métodos realmente aplicáveis em qualquer indivíduo. E por fim, na termogênese induzida por alimentos, alguns estudos demonstram que o efeito térmico proporcionado pela digestão de proteínas é maior que de carboidratos e gorduras. Porém, outros ainda discutem se dietas hiperproteicas teriam esse efeito real. Mas é conhecida a energia associada ao custo de digestão, absorção, transporte e armazenamento dos nutrientes. A utilização de energia durante o exercício. Existem vários fatores que determinam o tipo de substrato utilizado pelo músculo durante o exercício, sendo eles intensidade, duração, efeito do treinamento e dieta. Na intensidade, exercícios de alta intensidade e baixa duração utilizam ATP anaeróbico, em que gasta a reserva de ATP e fosfocreatina. Exercício de intensidade moderada, 50% da energia vem da quebra aeróbica do glicogênio e 50% da glicose e ácidos graxos circulantes. Exercícios de baixa intensidade são 100% alimentados por via aeróbica, em que há maior proporção de gordura para gerar energia. Na duração, quanto maior o tempo gasto, maior a contribuição da gordura como combustível. E vale lembrar que gordura não pode ser metabolizada a menos que haja carboidrato disponível. No efeito de treinamento, o tempo que o atleta pode oxidar ácidos graxos como fonte de energia está relacionado ao seu condicionamento físico. O treinamento melhora os sistemas cardiovasculares envolvidos na liberação de O2. Enfim, na dieta, a constituição da dieta também pode determinar substratos utilizados durante o exercício. Uma dieta rica em carboidratos usará mais glicogênio e uma dieta rica em lipídios, mais gordura será oxidada, sendo a meta maior disponibilidade da gordura como combustível durante o exercício. Estima-se que o gasto energético diário resulte essencialmente de 3 metabolismos principais: os gastos associados ao repouso, os gastos associados às atividades físicas e os gastos associados à digestão. Há 5 fatores que afetam o gasto energético diário total, sendo eles a atividade física, a termogênese induzida pela dieta, o efeito calorigênico dos alimentos sobre o metabolismo do exercício, o clima e a gestação. Na atividade física, 15 a 30% do total do gasto energético diário total exerce incontestável efeito mais profundo sobre o gasto energético humano. Na termogênese induzida pela dieta, o efeito térmico do alimento
Temos a termogênese obrigatória, que é a energia necessária para digerir, absorver e assimilar os nutrientes, e a termogênese facultativa, a ativação do sistema nervoso autônomo simpático e sua ação na taxa metabólica. No clima, o metabolismo energético em repouso das pessoas que vivem em clima tropical é, em média, 5 a 20% mais alto comparado aos que vivem em climas temperados. A atividade física em climas quentes impõe uma carga metabólica adicional de 5%. Ambientes frios geralmente elevam o metabolismo energético durante o repouso e a atividade física. A taxa metabólica aumenta em até 5 vezes em repouso durante o estresse extremo induzido pelo frio. E na gestação, o custo energético maior de cada aumento de peso decorrente do crescimento do bebê. A repartição geral do gasto energético diário consiste em atividade física de 15 a 30%, a digestão cerca de 10% e o repouso 60 a 75%. Normalmente, as medições do gasto energético calculam apenas o metabolismo de repouso. Por quê? Porque, ao contrário dos gastos associados às atividades físicas ou à digestão, os gastos energéticos associados ao repouso variam pouco. O metabolismo de repouso se divide em 3 subpartes: o metabolismo de base, o metabolismo de vigília, que é os gastos do corpo quando está em estado de vigília mais em repouso, por exemplo, quando estamos sentados, e o metabolismo do sono, que são os gastos do corpo quando estamos dormindo. Então, vamos focar no mais essencial, o metabolismo de base. Em termos concretos, o metabolismo de base é definido pela quantidade mínima de energia necessária para suprir as funções vitais básicas do nosso organismo. Em outras palavras, é o mínimo essencial que o corpo necessita para sobreviver. O metabolismo de base representa 45 a 70% dos nossos gastos energéticos diários e diminui cerca de 10% durante o sono. É geralmente mais fraco nas mulheres e vai diminuindo com a idade. A repartição em porcentagem do gasto energético em repouso entre os diferentes órgãos. O coração, 8%, rins, 8%, cérebro, 19%, fígado, 17%, músculos, 19%, gordura, 3% e outros, 26%. Constatamos que existe uma grande diferença entre o peso de determinados órgãos e a energia que eles consomem. Por exemplo, o coração, os rins, o cérebro e o fígado representam cerca de 60% dos gastos energéticos em repouso, mas apenas 5 a 6% do peso total do corpo. Em contrapartida, a massa muscular e a massa gorda são responsáveis, em média, por apenas 21% dos gastos energéticos, mas representam cerca de 51% do nosso peso total. Essas são as nossas referências e obrigado pela atenção.